Olá! Sejam bem-vindos ao canal Abaco. Esse é o segundo vídeo da série Mudança de Base. Hoje serão resolvidos alguns exercícios sobre coordenadas. Exercícios simples. Na próxima segunda, ou antes, será lançado outro vídeo com exercícios um pouco mais avançados, envolvendo o espaço de polinômios P2. Se você tem interesse pelo assunto e já assistiu ao outro vídeo, dê o seu like, ele é muito importante para mim que estou começando esse canal. Exercício 1. Sejam B1 igual a 1, B2 igual a 1, 2 e V igual a 3 menos 4. Mostre que o conjunto B formado por B1 e B2 é uma base de R2. Calcule as coordenadas de V na base B. Esse é o nosso exercício. É um exercício simples, mas bastante representativo. Então, como eu mostro que B é uma base do R2? Antes de responder a pergunta, eu preciso saber o que é uma base. Então, uma base é um conjunto linearmente independente, é um conjunto Li, que gera o meu espaço, é um conjunto gerador. No caso, o espaço R2, mas poderia ser outro. A definição é exatamente a mesma. Então, a fim de verificar que B é Li, primeira coisa, eu coloco os vetores da minha suposta base nas colunas da matriz e escalono com uma coluna adicional de zeros. Então, observe B1 na primeira coluna, B2 na segunda e a coluna de zeros. Após o escalonamento, eu poderei dizer se B é Li e se é um conjunto gerador. Como? Basta olhar para os pivôs. Se houver pivôs em todas as colunas, então B é Li. Se houver pivôs em todas as linhas, então B é certamente um conjunto gerador para o meu espaço. Cuidado, o asterisco aqui é para lembrar que no caso de subespaços do R2, no caso, isso não é verdade. Se eu quero mostrar que B é uma base para um subespaço, não necessariamente terei pivôs em todas as linhas. Então, feita essa observação, aqui está o escalonamento. Sugiro que você pause o vídeo e confira. Como há pivôs em todas as colunas, veja, eu tenho um pivô na minha primeira coluna, um pivô na minha segunda coluna. É claro que eu não posso ter pivô na coluna de zeros. Então, como há pivô em todas as colunas, B é Li. Até aí foi. Agora, como há pivô também em todas as linhas, na primeira linha tem um pivô, na segunda linha também. Então, B é conjunto gerador. Portanto, conjunto gerador é Li, B é uma base. O objetivo da série Mudanças de Base é apresentar os conceitos envolvidos através de exemplos e de forma clara. Eu sempre procuro aplicar o método mais geral, aquele que você poderá aplicar no maior número de casos, na sua prova, nos exercícios, quando você estiver praticando. E não necessariamente o mais curto. Nesse item A, por exemplo, bastaria observar duas coisas. Há um atalho. Então, bastaria observar, que B2 não é múltiplo de B1. Isso me diz que o conjunto B é um conjunto Li. 2. A dimensão do R2 é 2, igual ao número de vetores de B. Assim sendo B Li, será também um conjunto gerador e, portanto, uma base. Aí você poderia perguntar, como assim, Douglas? Não entendi, eu não preciso mostrar que o conjunto Li é gerador? A resposta é não, você não precisa. Desde que você já conheça a dimensão do teu espaço. No caso do espaço R2, eu conheço a dimensão, é 2. No R2, que tem dimensão 2, qualquer conjunto com dois vetores que seja ali
será necessariamente uma base. A mesma coisa no R3. No R3, que tem dimensão 3, qualquer conjunto com 3 vetores que seja Li será uma base. Isso completa o item A. Vamos à parte B. Aqui usaremos o resultado do primeiro vídeo da série Mudança de Base, que você encontra na descrição do vídeo. Para calcular as coordenadas de V na base B, nós colocamos os vetores da base nas colunas da matriz à esquerda e o vetor V isolado à direita. Depois escalonamos até a forma escalonada reduzida para obtermos as coordenadas de V na base B. Novamente sugiro que pares o vídeo e verifique o escalonamento. Então assim nós obtemos as coordenadas de V na base B, que são 10 e menos 7. Isso conclui a parte B do exercício 1. Exercício 2. Considere o plano H igual ao span de B1 e B2, onde B1 é o vetor 1, menos 1 e 0, e B2 é o vetor 1, 1, menos 1. Então, o conjunto B, formado por B1 e B2, é base de H. Verifique se os vetores U igual a 1, 1, 2 e V igual a 1, 5 e menos 3 pertencem ao plano H. Caso afirmativo, calcule suas coordenadas na base B. Note que desta vez o enunciado já nos diz que B é uma base. Não é necessário mostrar isso. Nós só precisamos verificar se U e V pertencem ao subespaço H e, no caso afirmativo, calcular as suas respectivas coordenadas na base B. Então, como verificar se U pertence a H? Ora, eu verifico se U é combinação linear de B1 e B2, ou ainda verificando se existem escalares x1 e x2, tais que x1 vezes o vetor B1 mais x2 vezes o vetor B2 me dá o vetor U. Isso é que significa dizer que U é a combinação linear de B1 e B2, ou ainda dizer que U pertence ao span de B1 e B2, tudo equivalente. Então, e isso aí, eu posso substituir as expressões de B1, B2 e U, obtendo x1 vezes 1 menos 1, 0, mais x2 vezes 1, 1 menos 1, igual a 1, 1 e 2. No lado esquerdo, eu posso distribuir aqueles x1 e x2 nas componentes e, posteriormente, juntar os dois vetores à esquerda no mesmo vetor. A partir daí, eu ganho um sistema linear. Qual sistema linear? Bom, a primeira componente me diz que x1 mais x2 é igual a 1. É o que me dizem as primeiras componentes. A primeira componente do lado esquerdo, a primeira componente do lado direito. Também igualo as segundas componentes dos vetores à esquerda e à direita. De forma que x1 menos x1 mais x2 deve ser 1. Novamente, veja que isso é uma comparação entre a segunda componente do vetor à esquerda e a segunda componente do vetor à direita. Agora, fazendo a mesma coisa com a terceira componente, ganhamos a outra equação, menos x2 igual a 2. Bom, o que faremos agora? Agora, nós podemos escrever esse sistema na forma de uma matriz aumentada. E aí está. De forma mais direta, sem enrolar muito, veja que, na verdade, eu coloquei o vetor B1 na primeira coluna da matriz, o vetor B2 na segunda coluna da matriz e o vetor U à direita. O que eu vou fazer agora? Eu vou escalonar para resolver o sistema.
Bom, mas aí eu posso parar e pensar um pouquinho. A título de economia, né, para economizar um pouquinho de conta, eu posso, ao invés de resolver esses dois sistemas lineares quase idênticos, que seria o aqui com o U e depois com o V, que é basicamente o mesmo sistema, como você pode acompanhar aí, ao invés de fazer isso, eu posso juntar os dois em um só, colocando o U e o V à direita e não apenas o U ou apenas o V, e escalono tudo junto ao mesmo tempo, ganhando um pouquinho de tempo na hora da prova, principalmente, isso é importante na hora da prova, e economia de cálculo. Bom, esse é aquele momento que você vai parar o vídeo e vai conferir o escalonamento que aparece aí na sua tela. Já conferiu? Então agora podemos responder ao exercício. U pertence a H? V pertence a H? Então, para responder se U pertence a H, então nós vamos ignorar a segunda coluna, a coluna do V, e perguntar, esse sistema que sobrou aí, tem solução? Então você pode ver que não, esse sistema não tem solução. Por que esse sistema não tem solução? Porque veja aqui, ó, eu tenho no final das contas uma coluna de zeros igual a 3. 3 não é um número não nulo, é 3 número diferente de zero. Teria que dar zero aqui para esse sistema ter solução. Então, U pertence a H? Não, U não pertence a H. Certo? Então, V pertence a H? Será que V pertence a H? Como que eu respondo isso? Bom, eu vou, dessa vez, ignorar a coluna do U e vou verificar, esse sistema tem solução? Veja, agora tem. Eu tenho uma coluna de zeros igual a zero. Isso não dá problema algum. Agora eu tenho solução. E veja que de barbada, sem nenhuma conta adicional, nós vamos ganhar também as coordenadas de V na base B. Por quê? Porque, na verdade, o que eu fiz desde o começo foi colocar o vetor B1 na primeira coluna, o vetor B2 na segunda coluna, ou seja, minha base B, e o vetor V após a linha pontilhada. E o que eu fiz? Eu escalonei. E veja que eu escalonei até a forma escalonada reduzida. Aqui à esquerda eu tenho a forma escalonada reduzida. Então o que vem à direita? O que vem à direita é, ignorando, vamos ignorar o U de novo, né? Ignore o U também nesse pedaço aqui. O que eu tenho à direita são as coordenadas do meu vetor V na base B. Então, U pertence a H? Não, né? U não pertence a H. Como a gente viu, o sistema não tinha solução. V pertence a H? Sim, V pertence a H. E as coordenadas de V na base B são -2 e 3. Alguém poderia me perguntar, Douglas, por que não apareceu a identidade à esquerda? Então, conforme você pode ver, eu botei a minha base à esquerda, o vetor V que eu queria calcular as coordenadas na base B à direita, efetuei o escalonamento e eu não cheguei à identidade à esquerda. Por quê? Então, a resposta é porque H, no nosso caso, não é todo o espaço R3, mas sim um subespaço de R3. Por isso não encontramos a identidade, mas sim a forma escalonada reduzida da matriz original. Com isso sim, finalizamos o exercício 2. Muito obrigado por assistir ao segundo vídeo da série Mudança de Base. Gostou do vídeo? Curta-o, sua curtida será um grande incentivo para mim que estou iniciando este canal. O vídeo foi útil para você? Compartilhe com seus colegas que também possam ser beneficiados.
Ficou com alguma dúvida? Deixe sua pergunta nos comentários que eu procurarei respondê-la nos próximos vídeos ou pelos comentários. A partir de hoje, segunda-feira, 11 de setembro de 2017, farei de tudo para postar um vídeo por semana, no mínimo um vídeo por semana. Então inscreva-se para não perder nenhuma novidade. Grande abraço, bons estudos!